Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre cadeias juvenis do Brasil e da América Latina e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Continuando aqui com a parte do Boletim Casa Virada, que fala sobre encarceramento de jovens na América Latina, hoje a gente vai ver um pouco sobre Honduras. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos visitou Honduras em 2018 e produziu um relatório que conta que a pobreza infantil nesse país é a pior de toda a América Latina. A população infantil é de um pouco menos de 4 milhões, e o trabalho infantil é realidade para quase meio milhão de crianças. Mais de 1 milhão entre 3 e 17 anos não vai regularmente para a escola ou então está totalmente fora do sistema educativo. E o relatório mostra também que a situação é sempre pior entre as crianças indígenas, negras e de imigrantes que retornaram ao país. Em relação ao sistema de justiça penal infantil, a situação também é bastante difícil. As medidas socioeducativas são parecidas com o que a gente tem aqui no Brasil, e para adolescentes entre 16 e 18 anos podem chegar até 8 anos. A gente teve acesso a um relatório que a Unicef fez em parceria com a Defensoria Pública de Honduras e que relata a situação de jovens em conflito com a lei nesse país. Logo no começo, eles já contam de uma situação que pra gente é bem familiar. Explicam que o acesso a informações sobre quem são essas pessoas cumprindo medida socioeducativa é muito limitado e que muitas vezes as informações são incompletas ou então não batem entre si, cada fonte conta uma coisa diferente. O relatório conta que os delitos mais comuns são roubo, seguido por porte ilegal de armas e tráfico de drogas. No total, em Honduras, tem 4 centros de cumprimento de medida em meio fechado e semiaberto. A capacidade total desses centros é uma das informações que a gente não consegue ter acesso. Em 3 dos 4 centros, foi declarado estado de emergência. Algumas das denúncias contam que os espaços não têm condições básicas de higiene. Adolescentes dormem no chão de celas lotadas e sem a ventilação necessária, fazendo com que as temperaturas subam muito. A maioria das instalações elétricas nesses centros são caseiras e estão expostas, colocando em risco a vida das pessoas ao seu redor. A condição dos banheiros é de completo abandono e deteriorização, e adolescentes e crianças dependem das suas famílias para qualquer tipo de utensílio e de higiene pessoal. Como se não fosse suficiente, a maioria dos centros não conta sequer com água potável regularmente, e oferece quantidades de comida insuficientes, causando subnutrição. Outro ponto levantado no relatório é a falta de médicos e de medicamentos básicos e para atendimentos de emergência. Crianças e adolescentes que sofrem de doenças graves, doenças contagiosas ou então questões mentais não recebem qualquer tipo de atendimento especializado. Em relação à educação, somente um centro ainda mantém aulas regulares, mas em nenhum deles existe qualquer tipo de processo permanente de capacitação técnica. Adolescentes relatam que não existem atividades e que ficam horas e horas sem nada para fazer. Outro ponto comum em relação a outros países latino-americanos é o uso do cárcere privado como forma de punição e castigo por indisciplina. As pessoas que trabalham com essas crianças e adolescentes em conflito com a lei não parecem ter nenhum tipo de conhecimento sobre como trabalhar com jovens em situação de vulnerabilidade social, sobre os processos de reabilitação e reinserção social, sobre os direitos dessas pessoas ou sequer sobre as leis nacionais. Só no ano de 2014, foram 5 adolescentes mortos em um desses centros de internação, sob responsabilidade do Estado. Na época, a resposta do presidente Juan Orlando Hernández foi a de que essas mortes eram muito chocantes, porque esses jovens poderiam ter sido levados para o bom caminho e se tornado pessoas de bem. Além disso, Hernández também comentou que considera a estrutura do crime organizado como algo que se aproveita da maioridade penal ser de 18 anos e coloca jovens para cumprir os trabalhos, pois sabem que escaparão da justiça. Mais uma vez a gente vê aqui esse discurso de que são muitos os crimes cometidos pela juventude e que essa se aproveita da sua idade para escapar e ficar impune. Mas a gente tem mostrado aqui no boletim que os crimes cometidos por adolescentes e crianças são a minoria e que o sistema de justiça penal representa o completo oposto da impunidade.
ele é na verdade a tortura sistemática dessa juventude. E também já estamos acostumadas a escutar os discursos da segurança pública ao invés de qualquer tipo de comentário ou responsabilização do Estado sobre a vulnerabilidade que boa parte da população desses países vive. Em Honduras, por exemplo, 7 em cada 10 pessoas vivem em situação de pobreza. Outra questão importante é a atuação violenta do Estado para reprimir manifestantes. Em menos de 2 anos já são pelo menos 4 meninos e 2 meninas assassinados pela Polícia Militar e Polícia Nacional hondurenha. O presidente declarou no começo do ano que em protestos violentos a proteção dos direitos humanos das pessoas que se manifestam deixa de ser uma obrigação estatal. No dia 24 de junho de 2019, a Polícia Militar invadiu a Universidade Nacional Autônoma de Honduras e reprimiu a greve estudantil com tiros de metralhadora. Noel Maradiaga, de 17 anos, levou um tiro na cabeça e morreu na hora. Outros 4 ficaram feridos. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. O G1 publicou uma matéria em 22 de novembro sobre 32 jovens que foram libertados das unidades de internação do estado do Ceará nesta última semana, graças à determinação do Supremo Tribunal Federal de que a ocupação das unidades não ultrapasse os 119%. A matéria não diz que as medidas dos jovens foram extintas, ou para LA e PSC, mas sim um regime de internação domiciliar, algo não previsto no ECA ou no SINASE, mas que dialoga em não agravar a medida já estabelecida. No estado da Bahia, há uma unidade a ser inaugurada em Juazeiro do Norte, mas enquanto ela não sai, a liberdade canta. O Bahia Notícias publicou em 20 de novembro sobre o Tribunal de Contas do Estado desaprovar a prestação de contas da Fundação da Criança e do Adolescente, cujo convênio seria para o atendimento de LA e PSC na região do extremo sul baiano, e também a desaprovação com o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, responsável por uma unidade de semi-liberdade em Barreiras, ao estabelecimento de multas e crédito a ser devolvido. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E essa foi a edição 46 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexão de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quantas violações acontecem e a gente nem consegue saber. Para download no Mediafire e Megafone, disponível no YouTube e Facebook e nos aplicativos de podcast. Acesse ao Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org.